Poderia elaborar um pouco mais Deus cria por fisiologia como caminho do meio, por favor? É do Clube do Livro, da Revelação. A pergunta para mim? Pode ser. Então, é porque assim, nós humanos, as nossas perspectivas, né, a gente, como se fossem os cavalos que usamos antolhos, que só olhamos para frente, a nossa perspectiva humana ela é muito falha, e como o Elan falou, a gente não tem nem, eu não tenho os conhecimentos até para produzir o que eu produzi essa palestra, mas a gente tem que fazer essa tentativa de pelo menos tentar analisar o absoluto, né? Até porque os próprios seres do paraíso parece que eles precisam dessa nossa análise, dessa visão humana, né, onde a criatura parece ter se tornado de alguma forma maior que o Criador. Então, Deus cria por fisiologia, porque quando eu estudei isso, escrevi até o livro Universo Ouroboros, eu acho muito estranho essa questão de Deus criar uma individualidade, uma consciência particularizada, emanada de si. Essa consciência ela tem que mergulhar numa criação para ela atingir experiência. Então, nós saímos do paraíso, mergulhamos no caos, nos contaminamos, sofremos, e aí nós temos que evoluir para depois nos limpar, reformar esses códigos e ir para o paraíso. Mas, assim, para que isso? Para que evoluir, né? Essa é a minha grande dúvida. Então, assim, será que, até tem uma live que eu apresentei em outros locais, será que nós estamos caminhando para retornar com Deus absoluto, ou nós somos só uma bateria de uma matriz cósmica malévola? Porque até recentemente a gente não tinha informação da revelação cósmica, né? Fora a informação gnóstica, mas Deus, Javé era uma pessoa maravilhosa, nosso criador absoluto, né? Pessoa bacana. O gnosticismo já começou a mostrar algo estranho, né? E com a revelação cósmica aprofundou essa visão. Javé é um ser doente, para Brahma é um ser doente, e nós vivemos no caos da criação. Então, será que esse absoluto também não é doente? Será que ele tem uma doença? Então, eu queria essa hipótese. É amor? É doença? Ou também uma hipótese conciliadora, fisiologia, né? Então, será que esse absoluto, ele não precisa, a gente não é apenas hemácias do Criador, do Deus absoluto, que nós temos que trazer o oxigênio da experiência para levar para ele? Né? Pelo que Elô falou, parece que também essa hipótese está furada também. Talvez não seja isso, a gente... Então, essa minha hipótese seria isso. Deus cria por fisiologia, como se Deus precisasse de emanar consciência, porque Deus emanou porque essa hipótese, Deus estava sozinho, Deus estava solitário, para mim é uma hipótese muito pobre e romântica, né? Dizer que Deus criou, transbordou amor. Eu realmente tenho dificuldade de compreender isso, não digo que não seja real, mas eu como cristiano eu não consigo entender. Então eu tentei pensar nessas três hipóteses, mas qual que você acredita? Nenhuma delas. São, digamos, hipóteses operacionais, né? O cientista ele vai pesquisar um assunto, ele cria hipóteses operacionais. O meu estudo pode ser A, pode ser B, pode ser A, pode ser C. Então, são hipóteses, né? E como nós não temos nenhum fato objetivo, temos as notícias do Elan, mas a gente não tem fato objetivo sobre o paraíso. Então, é uma teoria. Então, foi apenas uma das três teorias que Deus cria por fisiologia. Obrigada, Cristiano. Se Rogério e Jane quiserem comentar alguma coisa. Jane. Não, eu tenho só questões, comentário nenhum. Fica para você, Rogério. Eu queria primeiro parabenizar o Cristiano, a palestra que ele fez, ele escolheu a abordagem mais indelicada que um ser humano pode escolher, que é exatamente a de tentar abordar pelo perspectivismo possível, e ele deixou isso bem claro, que foi o instrumento mental que ele usou, que é o perspectivismo, que significa você tentar entender ou observar algo a partir da maior quantidade de ângulos possíveis, para, na somatória, ter uma visão ou um nível de compreensão mais adulto. Mas aqui está o nosso problema. Nós não temos como observar Deus. Nós não temos como dar foco nisso. Nós lidamos com o que, em tese, na emanação da possível existência de uma força causal, de um princípio
e aí as palavras perdem o sentido, que a gente chamaria de princípio incriado, então não é princípio, é algo incriado, ad eterno, ou seja, bem, tem que aprender colecionando certezas, porque essa é a forma honesta de se estudar assuntos que a gente não sabe coisa alguma a respeito deles, ou pelo menos mesmo pensando que sabe ou sabendo algo, mas ainda não se pode carimbar como certeza. O que a revelação cósmica está fazendo, o que uma palestra formidável como essa que Cristiano fez, onde ele apresenta hipóteses, teses, variações de análise, mas ele tem a sabedoria de não pontificar sobre verdades, que é o que a gente tenta fazer no âmbito da revelação cósmica, porque simplesmente não é o tempo, não é talvez a condição humana que, mesmo sendo a mais avantajada em termos de sagacidade que parece existir, mas ainda falta muito em termos de amplitude, de compreensão, de expansão do nosso padrão de consciência, para nele poder caber uma discussão metodológica a respeito de Deus, ou do que significa esse conceito, esse tipo de ser. Então, assim, nós precisamos saber que sobre esse tema e muitos outros, nós ainda estamos aprendendo a fazer as perguntas, não é a dar as respostas. Tá? E muitas vezes, nos tempos em que vivemos, as novas gerações pecam por se acostumarem a sentir um nervosismo e querer saber a resposta que para ela, a geração atual, é certa, mas tem que ser dada de forma curta e que eles compreendam e aceitem. Então, assim, a gente tem que entender que isso não existe. Na busca da verdade, esse tipo de expectativa de descobrir as verdades de forma confortável não vai. O Cristiano deixou isso bem claro. Então, assim, é meio tortuoso, é profundamente empírico e é, acima de tudo, complicado, porque você tem que olhar para abismos muito profundos e, às vezes, o abismo olha de volta e a coisa se complica. Então, é coisa para gente. Se você é ideal que lida com no sempre conforto de crença, tentar entender Deus não é uma boa ideia para você, porque é disruptivo, desconstrutivo. Você, quando vai a fundo, você começa a ficar com raiva ou chateado com o Deus que, presumidamente, você acha que existe, porque ele não responde mais expectativas que a ingenuidade e o romantismo humanos produziram nos últimos 4 milênios. Então, assim, acho que o que Cristiano diz explica muito bem que, quando ele fala, as opções que tem são essas daqui. Como Voltaire disse, Deus se criou por necessidade, Deus ele não é. Mas se não foi por necessidade, foi por amor, foi por brincadeira, ou seja, nós não sabemos. Na perspectiva de Cristiano, ele apresentou, isso é uma doença, ou é mera questão de um fisiologismo que precisa, entre aspas, naturalmente se expandir, por isso as mônadas dele terminaram criando isso que seria o paraíso e nós aqui. Ou seja, nós estamos só colecionando hipóteses, incertezas. Certeza não é a nossa geração que vai conseguir ter sobre esse e outros assuntos, mas cabe a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Perguntas, perguntas e brincando de tentar encontrar as respostas, mas com o mínimo de sabedoria, no sentido de perceber que está muito além, muito acima da nossa condição atual,
de pretendermos ter respostas conclusivas sobre isso. Obrigada, Rogério. Tem mais uma pergunta aqui do João Antunes. Ele pergunta: Rogério, tendo a necessidade de criar o paraíso B, como ficariam os seres do paraíso A? Se proporiam a passagem pelo caos para alcançar o paraíso B? E depois ele complementa: ou teríamos as duas opções? Isso eu explico, João Antunes, no livro O Funeral da Evidência. É um livro que está sendo editado, penso eu, vai para a gráfica semana que vem. E eu analiso profundamente essa questão que você coloca. Algumas figuras paradisíacas falam como eles se sentem, porque se falar em paraíso B, e se isso tiver o mínimo de procedência, se o paraíso A fosse perfeito, como o Cristiano bem colocou na sua palestra, ninguém pensaria em paraíso B. Não se teria tido a perspectiva que no paraíso original seguramente teve de desdobramento paradisíaco, já que nós estamos aqui no caos. Se as duas certezas, entre aspas, que o pensamento humano tem, existe um paraíso e nós existimos no caos, então o caminho que percorreu entre o que já existia, o paraíso, e o caos que veio a surgir, esse caminho ele é só para ser descortinado, mas ele já aconteceu, é uma verdade que está posta. Só que a verdade que está posta não consegue dar guarida à plenitude dos seres que vivem nessa verdade já posta sob a forma de paraísos de caos. Então, algo novo é preciso. Se esse algo novo é preciso, é exatamente para que a turma do paraíso original se desloque, porque a inadequação é deles, foi deles, e nós estamos aqui no caos, feito alguém que estava no paraíso, deu um problema, mergulhou-se no problema, e mergulhar num problema de um paraíso perfeito significa você fazer uma viagem ao passado que nem existiu, já que lá não tem passado. Mas é como se você estivesse mergulhando num passado para tentar entender a causa da inadequação que levou alguém perfeito na perfeição a fazer algo para fugir dos protocolos da perfeição, correr o risco da liberdade e, mesmo a liberdade que obedecia a critérios, terminou gerando o que gerou. Então, em tese, Antunes, a turma do paraíso A um dia deverá migrar para o B, se isso que nós estamos falando aqui tiver efetivamente consistência. Mas isso ainda vai ser analisado ao longo de muitas gerações, a gente está só no começo. No livro Funeral da Evidência, isso vai ser mais claramente aprofundado. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.